Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Eu trago como convidado dessa noite um amigo, um colega advogado, que vai falar sobre um tema muito atual, um tema bastante novo na questão de litígios no nosso país. Aliás, não é muito novo, mas em Araras ele está implementando com muito idealismo, com muita vontade, está sendo muito corajoso, audacioso nesse projeto que encabeçou, meu amigo Dr. Nivaldo Rocha Neto. Boa noite, Nivaldo. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. O prazer, saiba que é todo meu, de estar na presença de um colega, de um brilhante advogado também. E a gente vem falar um pouquinho hoje aqui sobre arbitragem, que é, acho que a única salvação que o brasileiro tem de ver o seu processo ou o seu litígio resolvido rapidamente. Aliás, nós temos uma problemática sempre nessa tecla, que é a questão da estrutura do judiciário brasileiro, e eu falo com mais ênfase ao judiciário paulista, onde nós temos processos aí de despejo, processos de cobrança, processos de execução, que tramitam e sobrevivem por mais de 4 ou 5 anos numa comarca, por exemplo, como a de Araras, né, onde nós militamos com mais ênfase. Verdade. E você, de uma forma muito corajosa, construiu e constituiu uma Câmara Arbitral. Para que serve essa Câmara Arbitral? Bom, primeiramente, Maurício, a arbitragem, como você falou, é nova, mas não é nova em Araras, é coisa assim que remonta ao tempo de Cristo. Quer dizer, uma coisa muito antiga, desde Dom Pedro I, quando veio no Brasil, ele já instituiu a arbitragem. Depois que começou a vir aqui no Brasil o ditador, Getúlio Vargas, etc., ele foi acabando com isso daí, deixando o poder só para o Estado. E agora, em 88, foi retomado na Constituição Federal, e em 96 criou-se uma lei no Brasil efetivando, dando poderes para que se faça arbitragem. Ou seja, o que é isso? É um meio onde as partes sentam, resolvem os seus problemas entre eles, cria-se uma sentença sobre aquela discussão deles, e essa sentença tem um valor legal igualzinho do judiciário. Quer dizer, não precisa de homologação do judiciário, você pode executar, etc. Daí você falou do judiciário que está realmente, eu diria que está em estado concordatário, quase em falência. Por quê? A população, dia a dia, vai crescendo. Os anseios do povo vai crescendo. A cultura do povo em reivindicar os direitos vão crescendo. E o judiciário não estava aparelhado para esse tipo de coisa. Hoje, se você pegar no Senado, cria-se lei diariamente a favor de cada um. Você vê, danos morais, até há pouco tempo não existia essa figura. Agora, todo mundo quer danos morais por qualquer coisa. E o judiciário continua. Se você pegar o fórum daqui de Araras, puxa 10 anos atrás, tinha 3 varas, hoje tem 4 varas. Depois de 10 anos, a população dobrou, as leis dobraram. Quer dizer, o que um juiz só vai fazer? Aliás, só um parênteses, né? Na verdade, nós temos 5 porque foi criado também, por lei, o Juizado Especial. O Juizado Especial. Que acabou por não resolver nada, porque atravancou tanto, não aparelharam os Juizados Especiais. Verdade. E aqueles processos já estão amontoados, a bem da verdade. O Juizado Especial era para ser uma coisinha rápida, Dinâmica. Chegar ali e resolver. Hoje você chega com o Juizado Especial, 1 ano, 1 ano e meio, não está demorando. Uma... Existem ações que a gente até recomenda que entrem pela Justiça Comum. Então, e essa Câmara Arbitral, realmente você falou que foi um sonho meu, eu me preparo para isso há mais de 5 anos, venho fazendo curso em São Paulo, especialização, me preparando, construí até o prédio realmente propício para isso, para dar um conforto para as pessoas que vão lá, para os advogados, para os empresários, para os clientes, etc. E sabemos que o problema não é tão simples do povo entender o que é isso, porque eles viciaram, a palavra viciaram, tanto em ser defendido pelo Estado, pelo juiz, etc., que eles às vezes não têm muito entendimento o que é isso. As partes sentam, tal, vai ter um árbitro que vai mediar as coisas, conciliar e pode até dar uma sentença. E essa sentença tem um valor igualzinho na justiça. Hoje, eu sinto a honra de falar que Araras saiu na frente de toda a região.
Se você pegar, em São Paulo existem centenas de câmaras arbitrais, tribunais arbitrais, centenas. A cidade mais próxima que tem outra é Ribeirão Preto. Araras. Geograficamente você está no ponto Geograficamente nós estamos no meio, saímos na frente de Limeira, São Carlos, Piracicaba, todas cidades grandes, e nós estamos aqui divulgando para toda a região que Araras tem uma câmara e com toda modéstia, com prédio apropriado. Agora eu pergunto, nós estamos sendo vistos em diversas cidades, inclusive Piracicaba, como você bem citou. Como é que deve funcionar, ou que postura deve tomar aquele interessado na Câmara Arbitral? Boa pergunta. Bom, primeiramente, a Câmara Arbitral, ela tem território nacional. Ela não fica restrito a Araras. Não tem jurisdição não como tem jurisdição, comarca, por exemplo. como o fórum que é Araras, Piracicaba, etc. Você citou Piracicaba. O território da Câmara é nacional e internacional. A gente pode fazer uma arbitragem entre uma transação comercial de Araras e Suíça, por exemplo, como o caso da Nestlé. Araras e Estados Unidos, como é o caso da Forplas. Quer dizer, é ilimitado a região. Então as pessoas de Piracicaba, de toda a região, Limeira, Leme, Cordeirópolis, que está nos ouvindo, Rio Claro, qualquer problema que possa ser tratado como direito disponível, o que é isso? Tem valor econômico na jogada, que você pode dispor, etc. É um cheque, é uma promissória, é um contrato para executar, e etc. Você pode simplesmente vir aqui, trazer a sua reivindicação. Nós vamos intimar a parte contrária ou convidar a parte contrária para comparecer numa audiência de conciliação. Se houver a conciliação entre as partes, aquilo torna-se um título. Torna-se um título executivo, a gente vai prolatar uma sentença, dá para as partes e o caso está encerrado. Ou seja, a lei nos obriga a resolver isso no máximo em 180 dias. E a justiça, você sabe que até o protocolo, às vezes, leva mais que 180 dias para você dar uma entrada numa ação. Sim. Então é coisa dinâmica, é coisa rápida. No mundo inteirinho, o Brasil é um dos países mais atrasados do planeta nessa área. Os Estados Unidos, por exemplo, já que você está tocando nessa questão de comparação com outras nações, os Estados Unidos é um dos ícones da arbitragem. Olha, eu não diria que os Estados Unidos não. A Europa é. A Europa, a Austrália. Os Estados Unidos veio ali por volta de 1958. Mas onde mais se solucionam as lides lá hoje são em câmaras arbitrais. São em câmaras arbitrais, concordo com você. Mas os Estados Unidos, ele entrou nessa era de resolver, cada um resolve o seu problema, cada um ande com as suas próprias pernas, mais ou menos por volta de 1958. A Europa, 1924, criou-se a Câmara do Comércio Internacional. Quer dizer, enquanto não tinha nem guerra no Brasil, e no mundo ainda já existia uma Câmara de Comércio Internacional, por falta de leis internacionais. Daí que os Estados Unidos entrou. Só para você ter uma ideia, Maurício, vamos falar em resolver problema trabalhista. Na Austrália, 100%, 100% é resolvido em Câmara Arbitral. Estados Unidos, 85%. Europa, 90%. Brasil, meio, no máximo 1%. Na parte civil e na parte comercial de contratos, o mundo inteiro gira em torno de 90% de solução nas câmaras arbitrais. Brasil, 1%. Nós estamos tão atrasados que a Argentina tem lei na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Ali no Paraguai, que a turma dizem que falsifica até. Quer dizer, eles estão tão mais adiantados que nós nisso, que lá tem lei que se você não entrar na Câmara Arbitral antes, para tentar resolver amigavelmente... O judiciário nem acata. O judiciário nem aceita sua ação. Você entrou lá? Não. Então vai entrar lá primeiro. E o Brasil agora que estão gatinhando na coisa. E após o convite que é feito, o interessado procura a Câmara, leva a sua reclamação, o seu pleito, e vocês fazem o convite para que a parte contrária venha para se compor. E se ela não aparece? Boa pergunta. A gente monta todo um processo. Existem duas possibilidades. Se o contrato dessa pessoa já existiu uma cláusula chamada cláusula arbitral, onde compromete as duas partes, as duas dizem, nós aceitamos resolver pela arbitragem. Eles são obrigados a vir. Senão, você vai dar uma sentença que nem na justiça de pena de confissão, revelia, não compareceu, etc.
Agora, se essa parte não tem essa cláusula, o primeiro que chega assina uma cláusula chamado compromisso arbitral. Eu me comprometo e eu vou convidar a outra. Se a outra vier e também falar eu me comprometo a resolver aqui, o processo segue normal. Agora, se ela não comparecer, infelizmente nós não temos o poder de mandar, e essa pessoa vai ter que entrar na justiça, que pode acontecer, né? Mas no Brasil hoje, passa por despercebido por muita gente. Se você pegar a lei da microempresa hoje, ela obriga a ir para a Câmara Arbitral. Ela obriga. Um dado importantíssimo que eu já conversei com, acho que de 10 sindicatos que eu conversei, nenhum sabia a resposta. Existe uma lei federal que trata de um negócio chamado PLR, Participação nos Lucros e Resultados. O sindicato é o mais interessado nessa lei, lógico, porque vai trazer algum dividendos para a sua base. Você sabia que tem um artigo nessa lei? Tem um artigo não, só existe um artigo, artigo 4º, que fala: os conflitos direcionados à PLR serão exclusivamente resolvidos na Câmara Arbitral, os árbitros serão escolhidos livremente e a sentença será a sentença homologatória não necessitará de homologação judicial. Ponto. Ou seja, não tem competência o juiz do trabalho e nem o fórum, só a Câmara Arbitral. Você fala isso com o empresário, com o sindicato, pô, eu não sabia disso. Está aqui a lei, ó, Lei 10.101. Se você tem curiosidade, dá uma olhada, artigo 4º, ela fala que é o único que tem competência. Hoje o que acontece? O sindicato chega numa empresa e fala, vamos tratar de PLR? A empresa fala, não. Ele fala, legal, obrigado, tchau, e vai embora. Ora, se a lei fala que a Câmara Arbitral existe para isso, o sindicato que faça uma petição pedindo uma convocação para discutir. Claro. E resolva ali. Lógico. Para o empresário, é uma maravilha. Porque ele pode fazer uma distribuição sem pagamento de INSS, sem pagamento de nada. E chega no fim do ano, ele vai dar um 14º espontâneo para o empregado, ele paga INSS, ele paga um monte de tributos. Quer dizer, culturalmente, antes a gente estava começando, você falou, o problema é a cultura. Realmente, essa frase que você usou foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Ele falou, o problema do brasileiro é cultura. Ele aprendeu tanto que ele é hipossuficiente, que ele é um coitadinho, que ele precisa ser levado pela mão, que ele não vai assimilar, vai ter que assimilar. Hoje é uma questão de tempo. É questão de tempo, porque isso daí ninguém vai querer ficar na justiça 10 anos discutindo um contrato de aluguel. Vai ali e a gente resolve rapidinho. Bom, eu estou conversando com o Dr. Nivaldo Rocha Neto sobre arbitragem. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco para o próximo bloco. Até já.